Aê, aê, aula de número 5. O que a gente vai discutir na aula de hoje? Vamos acabar com achismos. Vamos trabalhar com análise SWOT baseada em evidência. Talvez a análise SWOT seja uma das ferramentas mais tradicionais que a gente tem na administração e acaba, por conseguinte, chegando no marketing também, né, o seu uso. Então, o objetivo é ensinar os nossos queridos alunos a auditarem o ambiente de marketing com dados reais, rejeitando análises subjetivas. Vamos transformar SWOT de uma lista de desejos em uma ferramenta de diagnóstico. E aqui a gente está agora começando a abrir um módulo separado, né, um módulo depois da introdução, com os fundamentos que a gente estava discutindo até então, né? Nas primeiras aulas aqui falamos do papel do marketing e planejamento sustentável, lucro tóxico, aquelas discussões todas. Tivemos o primeiro sprint, e agora entrando aqui num conjunto de aulas associadas à análise. E uma das primeiras ferramentas então, que a gente vai acabar utilizando vai ser a análise SWOT. Vamos depois falar também de objetivos, né, metas SMART, e também vamos falar sobre heterogeneidade do cliente. Mas depois, agora, no momento, vamos falar de análise SWOT. Como que a gente pode começar a pensar a análise SWOT, como que ela é tradicionalmente aplicada, para que serve, etc, etc. Vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos pensar no David Beckham. Talvez muitos de vocês conheçam, talvez muitos de vocês não. Esse não é o David Beckham, esse é só uma pessoa usando a camiseta do Beckham, mas aí foi o que eu encontrei numa imagem livre de direitos autorais para a gente colocar aqui e dar uma discutida. Vamos pensar. O Beckham talvez tenha sido um grande fenômeno do que a gente encontra assim, de comportamento do consumidor, comportamento das massas, comportamento masculino, que ele tem. Talvez ele popularizou, né, o termo do metrosexual, né, ou da abrangência do que envolve um metrosexual, que é um homem mais preocupado com a aparência, mais preocupado com o seu estilo estético, mais preocupado em se cuidar. E isso daí, quando, né, o Beckham começou a ganhar sua visibilidade, jogando no Manchester, e todo mundo falava, né, como o cara era bonito e jogava muito bem, e que não sei o quê, ele também casado com uma Spice Girl, e aí o negócio era que ganhava um holofote gigantesco, ele, né, foi movimentando tudo uma série de mercados ali para conseguir chegar no determinado tipo de corte de cabelo, com a estética, para você conseguir atingir aquele visual, aquele penteado. Eu ia falar que eu não sou lá o melhor professor do mundo para falar sobre cabelo, né? Porque, convenhamos. E aí, então, o Beckham movimentou toda uma construção de um estilo, né, do metrosexual, como sendo uma coisa que seria o padrão, o desejável, uma coisa que as pessoas queriam, né, pouco a pouco ali se associar com aquilo ali. Então tinha todo um mercado que acabou se formando ao redor disso, com pomadas capilares, com géis, fixadores, coisas que ajudam a pessoa a atingir aquele determinado estilo. Aí, depois digamos assim, esses ciclos, né, que vêm e vão, especialmente com moda e tudo mais, né, a gente tem o ciclo do metrosexual que acabou dando espaço ao. Era para ter passado para o lado. Agora sim. Para o hipster, que também foi um outro estilo que ganhou uma grande visibilidade, com essa estética um pouco mais. Às vezes um pouco mais desleixado em algum estilo, mas é um desleixado mais alternativo, que a pessoa se preocupa, assim, né? Aquela estética mais do lumberjack, né? Do lenhador. Tem barbas muito características aqui, também os seus estilos, né, de penteados aqui associados, como que a pessoa vai conseguir fazer para manter, né, um determinado jeito, né, que a barba, o cabelo acabam se apresentando para a sociedade, determinados estilos, né, de acessórios, e isso, de novo, movimenta todo um mercado, que faz com que o quê? A pessoa que tinha um óculos de um jeito, ela fala, pô, mas esse óculos agora não está mais adequado para esse estilo, esse óculos não casa mais direito. Então tem que trocar de óculos. Então você vai ter que gastar grana para comprar uma outra coisa. Vou ter que trocar aqui minhas vestimentas, né? Eu uso uma camisa xadrez, né, de lenhador. Então essa camiseta preta básica que eu tenho não serve, então eu tenho que comprar uma outra. Movimento mercado, calçados, mesma coisa, acessórios,
toda uma série de coisas que se compõem nessa estética, nesse estilo de vida, nessas coisas. Então, o hipster é essa pessoa mais alternativa, que curte determinados gêneros musicais, né? Um indie, um folk, um alternativo. Também por associação, né? Acaba também estando muito associado com cervejas artesanais, uma estética um pouco mais retrô, mais feito artesanalmente, coisas um pouco mais com uma pegada ambiental, mas não deixa de ser industrializado, né? Mas uma pegada ambiental de ser um pouco mais preocupado com fazer as coisas um pouco mais sofisticadas, né? Sem tanto uma, uma, uma consideração assim mais de ser abrangente e industrial que tem no mercado comum, assim. A pessoa vai querer ter algo um pouco mais alternativo, né, do que o senso comum. E aí, claro, também o mesmo comentário vale pro metrosexual ali, que eu falei agora há pouco do Becker, né? Também movimenta todo o mercado, né? As pessoas precisam aquilo ali ser martelado constantemente na cabeça das pessoas para eles se identificarem com aquilo ali, para justificar eles pagarem, né, dezenas, centenas de dinheiros em um determinado óculos, na pomada capilar, que também tem seus estilos aqui, né, de cabelo. Tem toda uma construção que você vai, né, aprendendo com a mídia, com a indústria cultural, com você assistindo filmes, séries, que aí os protagonistas que são muito carismáticos, eles se comportam de tal jeito e aí as pessoas querem se parecer com ele. Então tem toda uma discussão que eu ainda eventualmente quero fazer aqui sobre celebridades e como que elas acabam sendo uma classe de inalcançáveis aqui para as pessoas e como que as pessoas se associam, de certa forma, a elas é por meio do consumo. Eu eventualmente vou fazer umas discussões com relação a esse tópico por aqui, mas né, para não desviar muito da aula, vamos só focar então nesse entendimento de que é uma construção, não surge do dia para a noite, vai sendo martelado na cabeça das pessoas ao longo do tempo. E aí uma terceira que eu fui descobrir, né, lendo o livro do Byron Sharp, que eu não fazia ideia, que também surge de novo uma nova onda que vem. Então teve metrosexual que veio, né, entrou não diria que desapareceu, né, mas um declínio que deu espaço pro hipster se afirmar ali como talvez uma cultura com uma maior visibilidade, e o mesmo movimento agora acontecendo com esse Yuki, que eu não conhecia. Então fica né, o dever de casa para você, amigo ouvinte aqui, acompanhar e pesquisar mais a respeito, que eu né, tive que dar uma lida, acabei né, aprendendo um pouco mais sobre essa outra cultura, que esse outro estilo, essa outra estética também. Então, temos né, esses pensamentos para a gente colocar a partir disso. Então, nas últimas aulas, a gente acabou já aprendendo né, o que profissionais de marketing fazem, como os consumidores acabam comprando e diferentes métricas que a gente pode acabar utilizando para tomar decisões, para até a gente avaliar se os consumidores estão comprando mais ou menos, se está entrando em algum estágio de declínio certos estilos, certos produtos, e aí a partir disso a gente vai fazer essas leituras para entender o mercado e fazer as nossas inserções, as nossas ações aqui para a gente se comunicar melhor com esse público. Feito? Então, pera aí, eu preciso passar aqui. E aí agora vamos pensar o seguinte. Agora vamos pensar o seguinte. Deixa eu dar um zoom um pouquinho melhor aqui. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu só puxar um pouco mais para o lado da minha outra tela. Foi. E tá. Então, para atuarmos profissionalmente com marketing, precisamos entender o contexto onde estamos inseridos. Já fiz meio que esse comentário por aqui para a ideia das métricas, né? Se o mercado está se comportando de um jeito ou de outro. E a partir disso precisamos monitorar e responder mudanças no ambiente. Então, deixa eu colocar aqui, entender, acho que é mais condizente com o jeito que eu acabei escrevendo no segundo.
pensar em entender o contexto onde está inserido e monitorar e responder mudanças nesse ambiente. E aí, para fazer essas leituras de entender contexto e fazer esses monitoramentos, a gente acaba então trabalhando com nossa carta da vez, que vai ser a SWOT baseada em evidências. Então, eu já vou detalhar logo na sequência como é que funciona a SWOT no sentido mais tradicional. Vou passar de um jeito um pouco mais superficial aqui, porque não é uma aula para a gente explicar a SWOT tradicional aqui. Eu vou falar como que ela normalmente acaba sendo utilizada e como que a gente então pode torná-la mais robusta. Aqui então ela é a SWOT baseada em evidências. O que significa SWOT? Já vou falar mais a respeito disso. Mas SWOT, ele é um acrônimo. Então, esse combinado de letras, cada letrinha disso quer dizer uma palavra. Então, aqui é forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. É um diagnóstico que você faz olhando, então, para ambiente interno e ambiente externo, para microambiente e macroambiente, para elementos que são controláveis pela empresa e para elementos que são incontroláveis à empresa. Já vamos falar sobre isso. Então, a SWOT baseada em evidências, resumidamente aqui a gente vai ter uma aplicação de você exigir um número para cada afirmação. Cada coisa que você trouxer nessa tua leitura, nesse teu diagnóstico, tem que ter um embasamento, tem que ter um lastro na realidade. Por quê? Normalmente a SWOT ela é muito mais construída, ou melhor, ela tende a ser construída muito mais a partir de opiniões, de achismos. Então é uma SWOT fraca, é uma SWOT que está trabalhando mais com percepções do gestor, com percepções de quem está construindo esse diagnóstico. E aí uma análise SWOT forte é uma análise embasada em dados, em evidências, em respaldo na realidade, em publicações, em artigos, em coisas que demonstrem um amparo ali para a gente conseguir de fato afirmar aquilo que a gente está colocando no papel. Então, vamos começar a trabalhar aqui então. Primeiro de tudo, aqui, vamos exorcizar a SWOT tradicional. Vamos pegar então e tirar o jeito que a SWOT tende a ser trabalhada para a gente então colocar um jeito mais robusto. Então vamos lá em exorcizar a SWOT tradicional. Então, como que funciona isso aqui? Deixa eu abrir esse tópico. Bem, vamos lá. O jeito clássico que a gente encontra na SWOT, daqui eu peguei nada contra o SEMrush e tal, aqui é só para mostrar como que a gente vai bater nas análises SWOT como elas são tipicamente construídas. Até nenhum problema aqui do SEMrush, porque ele está trazendo orientações de como construir. E o problema é como que as pessoas acabam construindo a SWOT. Então vamos lá. Acho que eu preciso dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor, né? Mais um zoom aqui. Acho que aqui fica melhor. Ótimo. Então vamos lá. Como que a gente acaba fazendo análise SWOT? Tá, descendo a tela. Então aqui, primeiro a gente tem o ambiente interno e ambiente externo. Então dentro da parte de ambiente interno, a gente tem as coisas que são controláveis à nossa organização. Aquilo, como eu gosto de dizer, é aquilo que está da porta para dentro da empresa. Então, especialmente no marketing, a gente vai ter o que é controlável. Essencialmente, a gente pode pensar nos 4P, né? O produto, preço, promoção e praça. Né? Ninguém está apontando uma arma para tua cabeça falando, você vai vender determinado produto, você vai cobrar tal preço, você vai ocupar certos espaços aqui, sabe? Não, é você que escolheu isso, você que decidiu qual produto vai vender e que preço vai cobrar, para quem, onde, quando, como. Isso são decisões tuas. Também dá pra gente pensar que é controlável, digamos assim, fornecedores, umas coisas nesse sentido, mas eu consigo controlar quem vai ser meu fornecedor, sabe? Eu quero contratar uma empresa que vai me trazer determinados insumos e essa empresa, então, eu faço negócio com ela. Se eu achar que não está atendendo muito bem, né, as minhas demandas, eu cancelo o contrato e vou para outra. Então, é controlável nesse sentido. Eu não consigo controlar as práticas desse meu fornecedor. Então, o que ele faz ou deixa de fazer, aí é com ele. Eu controlo se eu estou me relacionando ou não. Então, sabe, há um nível de controle com relação a isso. Mas, para a gente simplificar,
vamos pensar que ambiente interno, vamos pensar da porta para dentro, coisas que a gente controla, coisas que está sob nosso domínio, beleza? Então aqui são pontos fortes e pontos fracos, o que a gente faz bem e o que a gente faz mal, linhas gerais é isso. Então aqui, pontos fortes é o que a gente faz bem, o que nossos clientes ou parceiros dizem que gostam sobre nós, em que áreas a gente supera nossos concorrentes, quais aspectos são únicos em relação ao nosso negócio, produto, serviço, assim vai. Né? Pontos fracos, mesma coisa, o que a gente deixa a desejar, o que os outros fazem melhor que a gente, coisas assim. Pode depois pausar e ir dando uma lida em cada um desses possíveis, né, elementos para a gente desenvolver aqui dentro. Ok. Aí vamos ter as ameaças e oportunidades. As ameaças e oportunidades aqui a gente pensa em ambiente externo. Então, se a gente falou que ambiente interno é tudo aquilo ali que está da porta para dentro da empresa, vamos pensar ambiente externo como sendo o que está da porta para fora da empresa. Coisas que são incontroláveis. Coisas como ambiente econômico, ambiente político, ambiente legal, ambiente demográfico, ambiente cultural, sabe? Coisas assim. Tá? Como que funciona isso? Né? Deixa eu fazer um pequeno parênteses para a gente ter noções. Então, vamos pensar um ambiente sociodemográfico. O ambiente ali que está associado também a aspectos econômicos também ali. Vamos dizer... Não, vamos pegar primeiro o ambiente econômico, depois eu falo do ambiente sociodemográfico. Ambiente econômico. Vamos pegar um dado da realidade que vamos dizer que a taxa de desemprego. Se eu pegar a taxa de desemprego ali de um contexto, essa taxa de desemprego, eu posso começar a ter uma análise de se ela estiver muito alta, isso aí pode impactar em como que as pessoas se comportam, porque se o desemprego está muito alto, as pessoas então já não têm uma fonte de renda tão segura, né, tão consistente, uh, tão previsível assim, elas vão acabar então estando mais expostas a eventualidades, elas não podem mais ficar gastando dinheiro com pequenos luxos, né, ou mesmo um, um dinheiro assim que um desperdício, vamos colocar entre aspas, né, coisas que não são essenciais, então ela pode né, se permitir gastar com bobagem, vamos dizer assim. E aí, quando a pessoa está com né, o desemprego, taxa de desemprego elevada, aquilo ali se reflete na sociedade, onde as pessoas estão mais receosas em gastar dinheiro e coisas que, né, eventualmente, algum negócio que não seria enquadrado como uma necessidade, pode ser né, possível que aquilo ali seja cortado da lista de consumo das pessoas. Fala, eu tenho que cortar gasto de algum ponto, pode ser que eu corte esses gastos desse tipo de coisa. Então, vai acabar se revelando como uma ameaça, né? A taxa de desemprego, esse indicador econômico. Eu posso pensar também em leituras a partir de ambiente sociodemográfico. Eu posso olhar como é que está a configuração dos lares hoje em dia, né? Olhar se há uma tendência de crescimento, de queda, os perfis né, das famílias, se estão tendo mais, menos filhos, taxa assim, de constituição familiar, né? Se as pessoas estão morando sozinhas, morando em casais, dividindo com amigos, morando com os pais, como é que está essa configuração. E isso também tem toda uma construção de que tipo de negócios podem acabar se beneficiando, se prejudicando, podem acabar se formatando a partir dessas construções. Então, né, a partir dessas configurações, eu posso pensar, as pessoas agora estão morando sozinhas, estão tendo tantos filhos, pode ser que agora essas pessoas estejam priorizando gastos próprios, gastos para si, gastos para elas viverem experiências, gastos para as pessoas acabarem, então, usando, né, como na contraposição do desemprego ali que eu falei. Pode ser que uma configuração desse tipo acabe interfone tocando, pequena pausa, já retorno. Seguimos. Então, não lembro que ponto que eu estava falando aqui, mas provavelmente era uma discussão, um exemplo sobre o que a gente pode pegar então sobre um dado né, incontrolável, um dado do nosso contexto ali, e esse dado pode acabar se revelando como uma potencialidade positiva ou negativa, né, se refletindo como uma oportunidade ou uma ameaça para a gente. Então, ambiente econômico pode ter algum dado né, da economia, a empregabilidade, inflação, coisas assim. Eu posso pegar dados sociodemográficos, essas constituições né, de composição das famílias, com né, configurações dos lares, perfis né, da população. Pode acabar também formatando
possíveis negócios que tendem a se beneficiar ou se prejudicar com relação a isso. Ambiente, eu posso pegar ambiente tecnológico, posso olhar então que impacto que tecnologias possam acabar tendo na vida das pessoas. Vamos pegar um caso tipo o smartphone, né? O smartphone, ele até o lançamento do primeiro iPhone, os celulares eram meio que, assim, toda marca meio que tinha sua sua forma de apresentar um telefone, com os teclados ali, às vezes teclados eram maiores, menores, era um teclado físico, e aí dependendo da sua mão, se tivesse uma mão de gorila, ficaria cada vez mais desconfortável para você digitar, né, as mensagens. E aí surgiu, né, o primeiro iPhone, né, em 2005, 2007, por aí, e surgiu o primeiro iPhone, foi aquela grande explosão na cabeça das pessoas. Não sei se eu cheguei a mencionar por aqui, mas até hoje é uma aula de apresentação de produto. Se você buscar no YouTube, deve ter a versão legendada aí para você acompanhar. E assim, é uma aula para você ver de como aquilo ali vai sendo construído para as pessoas aprenderem, né, sobre aquela novidade. Acho que eu falei sobre isso na uma aula anterior que que era alguma outra discussão que eu agora não vou lembrar, mas eu tenho certeza que eu falei sobre isso agora. Então, daí a gente pega e entende o primeiro iPhone como sendo essa revolução, tudo, e isso revelou todo um mercado de aplicativos que não existiam até então, né? Então, os aplicativos hoje em dia surgiu com os aplicativos meio banais, né? Tipo, um aplicativo de você beber cerveja, que tinha uma animação que, por causa do acelerômetro, né, do telefone, você virava, daí a imagem da cerveja ia esgotando, e você fazia, né, um barulho de arroto, que daí saía pelo aplicativo também. Era, assim, bobajada. Hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para banco, aplicativo para você exercer sua religiosidade, aplicativo de relacionamento, e relacionamento no sentido mais amplo possível. A gente pode ter relacionamento interpessoal, né, de amizade, né, tipo redes sociais por aí, relacionamentos românticos, pode ter relacionamentos profissionais, né, tipo um LinkedIn da vida, podemos ter, sabe, dinâmicas aí que ajudem a conectar as pessoas. Podemos ter aplicativo para você gerenciar uh, objetos do celular, né, tipo um robô aspirador, você pode ter um aplicativo que você dá comandos para ele, você pode ter aplicativo de tudo quanto é tipo de coisa. E isso, então, foi todo um mercado que acabou se possibilitando a partir, então, desse grande rompimento tecnológico, né? Que o celular, acho que foi talvez uma das últimas grandes revoluções que a gente teve, né? O smartphone, que eu digo especialmente com o iPhone, porque ele ressignificou a forma até como a gente vive nossa vida, ou carrega itens para fora do lar, né? Eu vi um vídeo do Atila um tempo atrás, que ele fala que o celular foi a última coisa que entrou de maneira definitiva no nosso bolso, que em combinado então era a carteira, chave e daí o celular, né, que entrou de maneira definitiva. Só que agora, dado essas configurações do que o celular pode fazer, ele está conseguindo eliminar as outras duas coisas. Então ele fica, né, o celular ali sozinho, ele fica como sendo também muitas vezes a forma de pagamento, né, das pessoas. Então você consegue configurar ali um cartão digital no teu celular, você paga por aproximação, ou você paga por Pix, né? Então você não precisa mais carregar carteira. Eu mesmo, né, já estou percebendo que eu estou saindo de casa sem carteira a maior parte das vezes e eu consigo pagar tudo pelo celular. E eu nem passo apuro, né? Porque eu tenho o aplicativo também de documentos, né, no celular. Aí, então, tem isso. E aí as chaves, você vai ter, hoje em dia tem, né, havido, né, às vezes as pessoas conseguindo comprar aquelas fechaduras smart, e aquelas fechaduras smart você consegue ter o aplicativo que está associado ao celular, e você consegue fazer toda a leitura de abrir por aproximação do celular, abrir com, né, o digital, alguma outra coisa nesse sentido, e você não precisa mais carregar a chave física com você. Então o celular, né, entrou como a última coisa ali no nosso bolso e tem eliminado as outras para ele reinar soberano. Então, toda uma mudança tecnológica, estou fazendo todo esse parênteses para falar como uma mudança tecnológica acabou oferecendo ameaças e oportunidades aí na vida das pessoas. Então, com relação a ameaças e oportunidades, pode pausar, dar uma lida aí nas coisas, mas para a gente pensar quais novas tendências a gente pode aproveitar, pontos fortes que a gente pode olhar, né, combinado com parceiros,
mercados adjacentes a se explorar, geografias com menos concorrência, né? E aí olhar em ameaças, né? O que a concorrência está fazendo, como que nossos pontos fracos podem nos deixar vulneráveis, para quais tendências de mercado a gente está despreparado. Basicamente, então, é olhar aquilo que está fora da nossa empresa que pode oferecer algum impacto para a gente. O problema é, isso aqui, a gente tem representações um tanto clássicas de como que funciona. Então, o clássico se eu for pedir para as pessoas construírem uma análise SWOT, a gente vai ver que os exercícios costumam girar em torno de construções mais ou menos assim. Uma força nossa, a gente tem uma marca forte. Qualidade, a nossa qualidade é muito boa. E nossa equipe é muito motivada, isso é um ponto forte nosso. A nossa fraqueza é que nossa verba está meio curta. Nossa fraqueza é que nós não temos um orçamento ilimitado. Sabe, é meio que um negócio de, beleza, é um descritivo meio pobre, meio raso. E o que quer dizer marca forte? O que quer dizer qualidade? Né? Eu gosto de um professor meu, né, na graduação, o professor José Paulo, que fez toda uma dinâmica conversando com a gente em sala de aula, perguntando o que é qualidade para você, né? Então, qualidade para um fone de ouvido vai ser a mesma coisa que qualidade para uma caneta? E eles pensam, então, peraí, então para certos atributos funciona para fone de ouvido, mas não funciona para caneta. E eles começam a pensar, o que quer dizer qualidade e tal. Aí chegou numa discussão lá que é uma perspectiva, né, que eu gosto bastante, que é a adequação ao uso. Então, o adequação ao uso que está relacionado ao fone de ouvido vai ser uma coisa, para a caneta vai ser outra, mas esses atributos que estão associados ao uso para outro vai sendo daí caso a caso. Mas como é que eu mensuro isso? Como é que eu digo se tal item tem mais qualidade e outro tem menos qualidade? Como é que minha marca, meu produto vai, né, conseguir afirmar esse tipo de coisa? Então, são às vezes construções, são frases que soam tanto vazias. O que eu estou ali de fato mensurando, como é que eu estou chegando nessas leituras? É um tanto vago. Então, como que a gente vai então trabalhar com incrementos para a nossa análise SWOT antes da gente fazer um envelopamento da nossa SWOT baseada em evidências? Primeiro incremento que a gente vai colocar aqui vai ser... Eita. Primeiro incremento. O top. O top funciona assim. Deixa eu ver se eu vou copiar direto para ficar mais rápido de conversar. Aqui, top é um outro acrônimo que ele significa Environmental Threat and Opportunity Profile, né, que significa um perfil ambiental de ameaças e oportunidades. Então, a gente vai olhar para as nossas ameaças e oportunidades e tentar, daí, a partir disso, criar uma ponderação deles. O que isso quer dizer? O ETOP fornece um resumo dos fatores ambientais que são mais críticos à organização e pode ser útil em estimular debates sobre caminhos futuros do negócio. Então, um exemplo aqui que está no livro do Byron Sharp. Aqui é uma fabricante de carros, né, fazendo o ETOP dessa fabricante de carros. Aqui, nessa análise, né, do ameaça e oportunidades, a gente vai olhar, então, ambiente político, econômico, coisas nesse sentido. E cada um deles, a gente vai ter, então, os nossos dizeres, nossa formulação ali. Então, ambiente político. Novas políticas de transporte, né, vem a introdução de tarifas, né, no uso de carros em centros urbanos. Isso aqui oferece para a gente, né, potencialmente, uma oportunidade de maior ou de menor impacto, se aquilo ali é neutro, ou se oferece uma ameaça com maior ou menor impacto. E então, a partir disso, políticas para diminuir a circulação de veículos, ou sou uma fabricante de carros, isso aqui é potencialmente pode ser uma ameaça grande para mim. Então, eu vou e marco aqui que, isso aqui tem um impacto potencial alto para mim. Aí eu também faço uma leitura da probabilidade de ocorrência. Então, por mais que isso daqui ofereça um possível grande impacto para mim, pode ser que não seja tão provável, né? Eu conheço bem meu ramo de atividade e eu consigo daí estimar, né? Essas probabilidades são mais ou menos prováveis. E aí eu coloco aqui, né? Se isso daqui ele tende a ocorrer com, né, maior ou menor grau de certeza.
Aí, questões econômicas, né? Ou tarifas, né, na gasolina aumentando, né, fazendo a gasolina aumentar 5 centavos. Isso aqui oferece, então, sabe, um impacto potencialmente pequeno, né, de negativo. E aí, isso aqui daqui, ele é mais provável de acontecer do que a coisa anterior. Então, ele tem um impacto menor, mas ele é mais provável de acontecer. E eu vou fazendo isso aí para tudo que é outras coisas. Então, se tem impacto positivo ou negativo, maior ou menor, né? Se é uma oportunidade ou ameaça, maior ou menor, e probabilidade de acontecer. Para que isso aqui é útil? Quando a gente escreve a análise SWOT, parece que tudo que a gente está colocando ali está em igual pé de. Tem pé de igualdade, refazendo aqui na minha cabeça. Está em pé de igualdade. Então parece que tudo ali tem o mesmo impacto, tem o mesmo peso, tem a mesma importância para a gente. Mas não, tem coisas ali que tendem, né, podem ser que sejam mais ou menos prováveis e ofereçam um grau de impacto maior ou menor, positivo ou negativo, né? Seja ameaça ou oportunidade. Então aqui já dá um pouco mais de elaboração para a gente não ficar só num amontoado de itens que a gente não sabe direito o que a gente pode eventualmente priorizar, o que aí tem que estar mais atento, né, nos nossos acompanhamentos. Então, o ETOP tem essa aplicação aqui. E aí, o segundo incremento, a gente vai ter aqui uma auditoria de marketing. E a auditoria de marketing, a gente vai fazer uma tabela comparativa, né, de opinião e evidência. Como é que funciona isso? Lembra que eu tinha mencionado agora há pouco de falar, nossa empresa tem um atendimento muito bom, nossa empresa tem qualidade, sabe, coisas assim. Comece a daí se questionar, isso aqui tá de fato dizendo uma coisa que eu consigo checar? Eu consigo dizer se isso aqui é sim ou não, se eu atingi ou não atingi, se isso daqui de fato eu estou conseguindo fazer essa afirmação ou é um devaneio da minha cabeça. Então, temos um ótimo atendimento, uma construção que costuma aparecer na análise SWOT, né, por aí. Como que a gente pode, então, refazer esse escrito para uma abordagem baseada em evidência? Vamos pegar aqui métricas nossas. Vamos dizer que a gente rodou pesquisa de satisfação com os nossos consumidores e a gente viu o nosso NPS. NPS é uma métrica, chama Net Profile Score, né? Tipo, é uma nota ali da satisfação, né, do teu consumidor. Então a gente viu que a nossa satisfação é de 75 e a média da nossa categoria é de 50. Então, porra, agora sim, de fato, eu estou conseguindo ver que eu tenho um bom atendimento. Nosso atendimento é muito bom. Por quê? A média da categoria é X, eu tenho, né, X mais tanto. Então, de fato, eu consigo dizer que isso é um ponto positivo meu. Porque agora eu tenho uma evidência, eu tenho um respaldo, eu tenho como dizer sim ou não. Aquilo ali me oferece agora essa possibilidade de análise. Uma outra coisa que pode acabar aparecendo, né, com uma oportunidade. Vai dizer que o mercado está crescendo. Tá, mas está crescendo quando? Como? De que forma? Então, vamos refazer isso. Vamos dizer agora uma outra abordagem. A categoria cresceu 4% em volume no último trimestre. E aqui é a fonte da minha leitura, né? De onde eu estou tirando isso. Eu não tirei um achismo de alguma parte do meu corpo ali, não tirei do meio de algum buraco para pensar que eu estou escrevendo aqui. Então, eu tenho um instituto de pesquisa, né, um órgão que fez essa leitura, né, com embasamento, e eu coloquei, ó, categoria tal que tem crescido, ou nos últimos tantos anos eu poderia ser ainda mais robusto e pegar para analisar uma tendência, etc. Então, busque dados, busque esses acompanhamentos, né? Órgãos confiáveis, grandes veículos, né, que têm uma preocupação com checagem de fatos, tende a oferecer um bom ponto de partida para a gente. Eu vou potencialmente falar depois, posteriormente, melhor dizendo, posteriormente sobre outros locais, né, que a gente pode acabar encontrando dados, mas que eu já falei em aulas passadas, né, por exemplo, o Think with Google, você poderia buscar também dados de conselhos, né, da categoria, né, para puxar no projeto da Unitu, pegar dados, tipo, se você é da construção civil, você pode pegar dados de um Cresce, né? Por exemplo, do Cresce, ou conselhos por aí, né? De engenharia, arquitetura e coisas assim. Que eles podem acabar tendo bons dados
sobre a realidade do setor, né? E a partir dessa realidade você consegue então se preparar ou mesmo fazer leituras de possíveis cenários que podem acabar acontecendo para você. E aí, chegando já quase nos finalmente, temos aqui uma atividade. Essa não é a atividade do nossa Unitu, é uma atividade aqui só para a gente praticar, que fazer essa leitura de transpor, né, a análise, uma SWOT tradicional, uma SWOT fraca, para uma SWOT baseada em evidências. Eu fiquei buscando no Google imagens, né, de SWOTs reais, né, SWOTs que de fato ali foram desenvolvidas, e aí eu encontrei um site que tinha 3 SWOTs, então eu coloquei aqui logo na sequência. Uma que é de um restaurante chinês, né, The Fortune Cookie, outra aqui é uma associada a coisa da medicina, né, coisa da área de saúde, e uma outra aqui não está muito claro o que é. Mas, bom, o mercado de luxo, coisas que associadas, então produtos. Vai dando uma olhada em cada um desses itens e tentar refazer essa SWOT daí com dados de fato. Se não tiver assim, saco de ficar buscando cada dado para cada um deles, pelo menos estime, né? E reescreva isso. Localização em bairro residencial e comercial. Poderia, ao invés de escrever dessa forma, pensar em localizado em uma área onde 50% da força de trabalho circula com um raio de 10 minutos de transporte, sabe? Então você sabe que aí de fato você tem um grande público que está ali no entorno, que eles têm um acesso facilitado e que você consegue então potencialmente alcançar muita gente. Então é uma localização privilegiada por conta disso. Então, ao invés de só falar que é uma localização em um bairro residencial e comercial, você traga algum outro incremento que aquilo ali pode, de fato, te oferecer possibilidades, né, de, uh, de desenvolvimento da sua marca, de desenvolvimento das suas ofertas. Então, fazer isso para todos eles. Uma coisa que também pode acabar ajudando, se você fizer uma escrita, eu colocaria até como um terceiro incremento, que seria aqui um terceiro incremento. Seja seu próprio hater. O que isso quer dizer? É que não estava preparado na minha colinha, mas eu vou elaborar agora aqui de cabeça. Você sabe quando não fez um trabalho bem feito. O que isso quer dizer? Quando você não faz um trabalho bem feito, aquilo ali não é uma grande surpresa para você quando você recebe uma nota baixa, quando você recebe uma chamada de atenção, que você foi negligente em alguma coisa nesse sentido. Se você fosse ser honesto com você mesmo, você saberia então apontar essas suas falhas. Se você quer assim, ter mais um incentivo para ser mais crítico com você mesmo, pense o seguinte: pega alguma pessoa que você tem algum desafeto, uma pessoa que você não gosta direito, tem alguma inimizade no teu trabalho, provavelmente você deve conviver com pessoas assim, que você não vai muito com a cara. Se você fosse pegar o trabalho dela para analisar, você é bem possível que conseguiria apontar defeito muito facilmente. Né? A gente é maravilhoso para ficar apontando o dedo para os defeitos dos outros, mas muitas vezes a gente esquece de apontar o dedo para os nossos defeitos. Então, finge que a análise SWOT que você fez, finge que ela foi feita por essa pessoa que você tem alguma inimizade. E aí pega para sabe, para avacalhar. Pega ali e fala, ó, daqui tá, esse argumento está fraco, isso aqui não dá para verificar, essa aqui é uma afirmação que você, né, é um puro achismo. E aí, a partir dessa leitura, trabalhe como sendo você o seu próprio hater. Essa pessoa que você tem essa inimizade seja para você mesmo. Para você, de fato, fazer essa leitura de que, ó, eu poderia ter feito, né, com mais rigor essa leitura, eu poderia ter sido mais técnico aqui e assim vai. Então, dá para a gente ter até um terceiro incremento para rigor, né, nas nossas construções. E a gente vai pegar, então, e fazer essa correção das análises SWOTs para, nesses 3 casos, buscando aí, né, deixá-la mais robusta a partir do embasamento em evidências. Fechou? E aí, eu acho que é isso.
Parará, todos os meus comentários já foram feitos. Você pode depois ir pausando aqui nossos quadros. E continuamos na próxima aula, então. Vou encerrar aqui a gravação e até daqui a pouco. 3, 2, 1 e até mais.